bullying com ela. 2 meninas brancas. E é uma menina negra que defendeu ela. Né? Aí é que a gente fala da ancestralidade, de se reconhecer, não é? Porque ela não teve atitude na hora. Ela não teve. Então, isso foi um ato racista também, junto com esse bullying. Então, a gente tem que estar trabalhando isso com as nossas crianças, estar falando com elas. As escolas, não é deixar para falar no dia 20, no mês de novembro, na semana do dia 20. São todos os dias, tem que parar, tem que falar, tem que oferecer às nossas crianças literatura preta, tem que passar filmes, onde ali a gente pode fazer uma reflexão, mostrar, e principalmente, João, a educação antirracista sai de casa. Os pais têm que ter ciência. Os pais têm que ter essa responsabilidade, tanto os pais brancos quanto os negros, de educar seus filhos. A educação também não é só na escola, não. Porque todo dia ela sai de casa, ela sabe, e eu falo muito com ela, de respeitar as pessoas na escola, respeitar desde a servente à diretora. O respeito, respeitar os colegas, a professora. Falo com ela, como eu estava falando com você, ela tem, porque se você chega para ela, ela é uma preta da pele clara, mas ela tem os traços negroides, ela tem o cabelo crespo, que eu falo com ela, seu cabelo não é cacheado, seu cabelo é crespo, é uma outra curvatura. Se você chega para ela e chama ela de morena, ela logo te corta. Ela fala, não sou morena, sou menina preta. Ela gosta, eu converso com ela. E aí, Maria? Ela fala. Igual do movimento nosso, né, do coletivo, melhor dizendo, MPB. Ela fala, olha, mãe, ó, o dia da mulher, não vai fazer nada, não. Olha, é o agosto lilás. Ela já sabe, ela tem noção, porque ela vive nesse meio. Então, é importante a gente estar dialogando com nossas crianças. É muito importante. A gente falar importância, esse local é importante. Muito, muito! Né? Principalmente quis fazer aqui porque é um local muito importante. Muito, 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 porque Magrácia foi a primeira mulher negra a se envolver com o movimento negro. A Magrácia tem uma história muito bonita, porque ela foi criada por uma família branca e ela não embranqueceu. O contrário de hoje, alguns jovens que têm amigos brancos e se acham que fazem parte, que também são porque têm amigos brancos. Porque também tem o negro que não se assume. Por isso que é frágil o movimento. Tem negros que não se assumem, que sofrem racismo e fingem que não estão sofrendo para continuar naquele grupinho. Só que ali ele sofre, mas ele quer estar ali. E o interessante dela é que ela não embranqueceu, pelo contrário, ela se fortaleceu. Magrácia foi assim, uma mulher à frente. Imagina em Sapucaia, uma mulher usando turbante, uma mulher raspando a cabeça. E Magrácia ela não foi somente uma artista, ela também era professora, cantora, compositora, atriz, e lutava pela causa racial. Olha as letras das músicas dela, Celeiro da Paz. Quando você lê, você vê ali, isso foi quando? Na década de 70, 80, e Magrácia já estava ali, né, falando sobre essa questão racial. Imagina, outro dia eu recebi um convite, fui ao Carmo participar de um evento promovido pela assistência social lá, e eu aceitei o convite. Chegando lá,
Carmo tem um movimento negro, nossa cidade vizinha. E quem participava desse movimento? Magrácia. Inclusive lá, um dos membros me mostrou um quadro que ela doou. E Sapucaí, o que a gente tem da Magrácia? Somente o nome. Tem aí uma leva que não conhece, não sabe quem é Magrácia. Isso é inaceitável, porque uma mulher igual a Magrácia a gente não tem. E a gente teve e não valoriza. As escolas, Não principalmente... se fala. Eu não aprendi sobre Magrácia nas escolas. Então, Magrácia é para fazer parte do nosso currículo. No Dia da Mulher, trabalhar Magrácia. Não somente Magrácia, também Rosângela, a Cleonice, sobre o Beto também de Chocolate, o Beto Soares. Sim, olha, sim. E que não acaba caindo no esquecimento. Há quanto tempo esse espaço ficou fechado? Caindo. Não é? E aí vamos ao Centro Cultural Magrácia. Quem é Magrácia? Quem foi Magrácia? Então a gente tem que trabalhar isso nas nossas escolas. A gente tem que falar. E quando eu falo de consciência racial, tem que se falar em todos os espaços. Nas igrejas, nos clubes, nas rodas. A gente tem que falar. Eu fiz uma dinâmica com meus alunos, né? Vamos ver quantas pessoas negras trabalham nas lojas. E aí a gente começou a ver quantas pessoas negras que ocupam. Quem é gerente, quem é balconista, quem é vendedora. E aí a gente tem uma Magrácia, Rosângela, Beto Chocolate, o pai do Beto Chocolate, um grande cantor, Valério. Alguém fala? Eu sei porque minha mãe falava do Valério. E vou implicar com o Beto, que dizem que ele cantava melhor do que o Beto. E aí? João Alberto. João Alberto. O João Alberto. João Alberto também é músico. Que é um dos patrocinadores do Papo com o João que a gente está gravando. Ele patrocina a gente, tem uma boa vontade de conversar. João Alberto é uma pessoa incrível. Que coloca o Sapucaí no mapa gastronômico da região. Sim. Mas antes do João Alberto, quem veio? A mãe dele, Dona Mercedes. Falou em comida de casamento tradicional, lembra? Dona Mercedes. Educação. Essa eu sou, assim, fã de carteirinha. Foi minha professora. Graças a Deus eu tive o privilégio de estudar Manoelina Vieira Francisco, a primeira secretária de educação negra do município. Foi por 2 vezes. Manoelina, a história de vida da Manoelina é linda. Manoelina foi uma fênix. E quanto professora, impecável. Impecável. Tanto na postura quanto no profissionalismo. E são pessoas que estão caindo no esquecimento. Falar em esquecimento, eu vou deixar aqui que em breve, não posso falar o nome ainda da pessoa, um dos grandes negros ícones na nossa cidade vai ter uma homenagem pelo Papo João, que está sendo formado no documentário, que em breve a gente vai apresentar, se Deus quiser, aqui no Magrácia. Muito em breve. Provavelmente ano que vem a gente apresenta esse documentário. Então a gente tem que fazer isso, resgatar. Resgatar. A gente fica muito parado e só deixa para falar nas datas. Ultimamente eu estou tomando ranço de data, porque tem que falar sempre, não é só na data. Eu não vou falar do Dia da Mulher só em março. Eu tenho que falar da mulher o ano inteiro, principalmente da mulher negra, que é a base da pirâmide da sociedade. A mulher negra, ela ganha menos do que o homem branco, que está no topo da pirâmide, e até mesmo menos do que o homem negro, que está acima dela.
Então a gente tem que falar em todos os momentos. E esse racismo não vai acabar, mas pode amenizar se cada um se posicionar, negros e brancos. Como eu disse, quem criou, inventou, lançou o racismo foram os brancos. E aí nós negros temos que estar lutando para acabar com o racismo. E você que criou, você vai ficar quietinho vendo? É muito fácil, né? Porque eu não quero perder os meus privilégios. Não quero perder os privilégios. Essa é a verdade, João. Acho que a gente foi ter um papo assim, passou rápido, porque a gente fala sobre a verdade, a gente fala o que tem que ser falado realmente. Sim, nossa. A gente tem que falar, e as pessoas têm que, às vezes falam assim, tem que deixar o negro falar, Não, a gente sabe falar. O que nos falta é oportunidade, como você está nos dando agora. Porque eu estou aqui também através do coletivo MPB, Mulher Preta Brasileira, que a gente tem aqui em Sapucaí. Então a gente tem que dar oportunidade, dar espaço. Isso eu falei em 2021, quando eu recebi uma moção de aplauso do vereador Dezinho, indicação do vereador Dezinho. Não é? Então eu falei, eu tive a oportunidade, eu aproveitei e eu falei. Fala, voz, a gente precisa de oportunidade, porque falar a gente sabe falar. Mas tem que ter, como você fez aqui. Pronto. Mais alguém? Quais foram... Eu vi apenas, que eu também não tenho todos, mas eu vi 2 políticos postando sobre o Dia da Consciência Negra. Apenas 2. Isso me chama a atenção. Mas aí o que acontece? Você sabia que o Brasil já teve um presidente negro? Não. É o que eu falo, querem apagar, arrancam a nossa história. Foi durante 1 ano? Foi. Mas teve. E isso ninguém fala. E aí quem vai falar de negros se nos espaços que está sendo ocupado por pessoas brancas? Se eu for falar, vão falar que tá isso, tá aquilo, tá querendo. Não, não é. É quando você tem consciência racial, você não tem 1 minuto de paz. Igual, como eu falei, eu fui ao evento no Carmo e eu vi uma situação e aí eu chamei a pessoa e conversei com a pessoa. Que a pessoa estava servindo o tempo todo. Eu falei, opa, não é para você estar nessa função. O negro vai sempre servir, ainda mais num movimento desse, né? Que era todo voltado para a questão racial. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala, é porque tem pessoas capacitadas para estar ocupando lugares, mas não tem a oportunidade. Como eu falei, será que não tem ninguém para ser negro para ser ministro da saúde? Da educação, da justiça, que é o alto escalão. Então a gente tem, é isso que é ter consciência racial. É você chegar num lugar e observar quem que está servindo no restaurante. A maioria são pessoas negras que está servindo, que está limpando o chão e que é invisível, porque as pessoas às vezes passam pela pessoa que está passando o pano ali e é incapaz de dar um bom dia ou falar um oi, cumprimentar. Tem pessoas ainda que ignoram. Não tem a noção, por exemplo, de dirigir, não só pela cor, mas por cargos. Por exemplo, de cargos de alto escalão, não poder falar com cargos de baixo escalão. Acabou esse tempo. O tempo de ter uma divergência, por causa que eu sou preto, eu sou branco, eu sou pardo, não existe mais esse tempo.
todos têm a igualdade, já passou da hora de ter, não existe essa diferença. Graças ao negro, graças ao branco, existe o nosso país, principalmente aos negros que construíram o nosso país. Não existe, eu sou maior que a luz negra por causa que eu sou branco. Não existe não existe então, essa mas noção. isso se tornou cultural, né? Porque quando a gente fala, a gente também esquece do indígena. Porque quando os portugueses, por acaso, que eles não estavam vindo para o Brasil, não foi um erro de rota, os indígenas estavam aqui. E praticamente acabaram com a população indígena, os nativos. E aí os portugueses vieram, contribuíram, mas quem ergueu essa nação? Quem construiu essa nação? Os negros africanos, que aqui foram escravizados. E aí você vê, porque quando você começa a pesquisar, a ler as atrocidades, coisas assim que é desumano. Por isso que não pode ser consciência humana. Por que consciência branca? O que foi feito com o povo negro foi coisa desumana. A partir do momento que sequestram você sofre todos os tipos de violência, você aqui chega, é vendido como mercadoria, é separado da sua família, uma violência psicológica, familiar. Você é separado das pessoas que falam a mesma língua. Você não pode mais ter contato. Essa violência toda, e ergueram essa nação. Mas, como eu falo, no Brasil o racismo deu muito certo. Porque a cultura aqui é totalmente diferente de outros países. Por exemplo, na Argentina, 3% só da população. Você quase não vê. E é um país extremamente racista, né? Vieram aqui há pouco tempo, no jogo aí, chamando os brasileiros de macaco. Mas é isso que eu falo. É também nós negros não nos posicionarmos como devemos nos posicionar. A gente não pode abaixar a cabeça. A gente não pode fingir que não está sofrendo racismo, se realmente a gente está sofrendo. Então, é uma luta de todos, por igualdade, por respeito, por oportunidades. A gente vê nas universidades aí, na área da saúde, quantos médicos negros nós temos? Dentistas, na nossa cidade. Quantos dentistas negros nós temos? Para e pensa. Está pensando? Vai continuar, porque não tem, João. Médicos. Filho da terra, né, nosso vizinho, só temos um, Gustavo. Filho da Gracinha, lá de Minas, né, que é Sapucaia de Minas, é coladinho aqui. Né? E Gustavo estudou aqui, na Senec, tudo. Cadê os demais? Uma autoridade, vereador. Qual vereador é negro? Vamos lá. Tem, mas vai falar que não é negro. Eu não vou citar nome. Até sei quem é. Tem, mas vai falar que não é. Das mulheres, nós temos 3 vereadoras, apenas uma negra. E aí a culpa é de quem? Deles? Não. A culpa é do povo preto, que também elegeu, colocou. Não vota. Para a eleição agora para presidente, tinha um candidato negro. Somos mais de 55% da população negra, da população brasileira, melhor dizer. Por que não foi eleito um presidente negro nessa última eleição, então? Os negros não depositaram voto do próprio candidato. Então, é momento da gente refletir. Já passou da hora, não é? Já passou da hora.
Principalmente, eu estou chamando a atenção de nós negros, da gente se posicionar, parar de fingir que não está sofrendo racismo, parar de não se envolver, porque a gente só sente, mas não guarda, deixa sufocando. Então, se a gente não mudar, não é que eu vou ter raiva da pessoa branca, pelo contrário. Eu tenho até amigos brancos. Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento, a nossa mentalidade, e a gente tem que se posicionar. É uma coisa que eu falo, que eu questiono, que eu falo no grupo, com as outras integrantes. E aí você vê, quando se faz um ato, não vai. Ah, vou ouvir, ficar ouvindo essas coisas. Se você não ouve, você não aprende. Você não conhece, aí você vai ficar cometendo erros. Quando vê uma pessoa preta da pele clara, falar que é moreno, que não é, não existe moreno. Eu falo muito que eu gosto de ver o movimento lá nos Estados Unidos, porque lá ou é branco ou é negro e pronto. E como lá as pessoas, principalmente os artistas, se posicionam mesmo. Não ficam escondidos. Porque no Brasil tem isso. O negro que tem dinheiro, ele acha que ele é branco. Ou que ele compra e pode entrar em todos... Não, ele vai continuar sendo negro e ele também vai continuar sofrendo racismo. Ele pode fingir que não está acontecendo. E é um assunto assim, que dá pano para manga. Vale a pena a gente conversar, discutir, trazer para as nossas... Vale a pena ouvir. Ouvir, vale a pena a gente discutir nas igrejas, vale a pena discutir na roda de amigos, nos lugares, dentro de casa, não é? Como eu falei que eu faço com a minha filha, eu converso com ela, eu mostro, eu ofereço, não é? Leituras, filmes, para ela estar sabendo e ela estar conhecendo. Então a gente precisa promover mais. Precisamos falar mais da Magrácia, mais do Valério, o Beto Soares, que canta um hino da nossa cidade, que marcou vários alunos pelas escolas que ele passou. Tive uma oportunidade de estudar com ele também. Teve uma oportunidade de estudar. Falar da Rosângela, que essa semana até recebeu uma moção de aplauso, e eu bato palmas para o vereador que ofereceu, que a Rosângela merece. Não só pela profissional, mas também pela história de vida dela. Então a gente tem que tá promovendo mais. Fora do novembro. Nos outros meses também é importante a gente estar falando. Luzinéia, acho que chegou ao fim. Agradeço pelo papo, que foi bom demais. Foi bom demais. Pode sempre contar com a gente com o Papo com o João. O Papo com o João está sempre aberto para o coletivo. Qualquer um que queira se pronunciar, querer falar com a gente, querer conversar, porque o Papo com o João não tem lado de negro, de branco, não tem lado algum de religião, de político. Ele está aqui aberto ao povo sapucaense. O povo sapucaense está sendo representado por ele. Ele está aqui para mostrar quem faz a cidade acontecer, quem representa a cidade, quem representa um povo. Uhum. E a Luzinéia, não tem nem o que falar, representa os negros hoje na nossa cidade. Ela luta pelos direitos que não tem que ser lutar, já tem que ser ganhos, porque é obrigação do Estado, é obrigação do município lutar juntamente. E a gente não vê essa luta, infelizmente, porque, igual eu disse, não tem a mídia. Eles não dão mídia, infelizmente. A gente espera que daqui a uns anos a gente possa ver mais governantes negros, mais ministros, mais secretários, todos negros, mais lutas, mais eventos no dia 21, ou fora do dia 21 também, porque falta essa luta, falta muito. Mas, exemplo, como eu disse sempre, igual eu disse numa postagem, o passado persiste, mas o racismo vai acabar, de algum jeito ou outro. Obrigado, Luzinéia. Mas, para acabar, a gente precisa se movimentar. Então, o movimento, o coletivo, as pessoas têm que se unir para que possa acabar. Se a gente continuar sentados e
olhando acontecer, vai perpetuar. Mas eu quero, assim, de coração te agradecer essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você, João, aluno de escola pública da Escola Municipal Doutora Maria de Lourdes Salomão, na Metrama. Fui sua diretora. Pode deixar que eu não vou entrar em detalhes. Mas, João, estou muito feliz de ver você, um jovem, com esse posicionamento, com essa visão. Isso que você está fazendo é um ato político. Porque não tem, as pessoas acham que política é só ter partido. Isso não. É um ato político também. Então, é muito importante isso que você vem fazendo. E que você possa, João, alcançar mais pessoas, que você possa estar ajudando mais pessoas com o seu programa, que seu programa possa expandir, eu tenho certeza que vai. É muito natural, não é cópia, não é? Então, assim, eu torço muito por você, estou muito feliz em estar aqui, né, falando sobre a causa racial, a pauta racial, a importância, porque não é qualquer coisa, são vidas que são impactadas, são vidas que são destruídas. A cada 3 minutos tem um jovem, um adolescente que está sendo morto. A bala perdida, ela não é perdida, ela tem o corpo preto. A gente vê a população carcerária, a maior parte são pessoas negras. Então são coisas que a gente tem que discutir. Será por quê? Não é? Então eu fico muito grata, estou muito feliz de coração, estou emocionada de estar aqui com você. Tá? Muito obrigada por essa oportunidade. Quem quiser, segue lá no Instagram o MPB, Mulher Preta Brasileira. A gente tem um conteúdo muito legal, muito importante, informação, cultura. A gente sempre procura estar movimentando o MPB, então podem seguir lá no Instagram. E também eu criei um Instagram, o LIP, que é Literatura Preta Infantil. Então, é um Instagram direcionado para pais, professores, onde ali eu posto, né, dou sugestões de literatura preta, de filmes, para a gente estar discutindo, não só no âmbito familiar, mas também escolar. Então, vocês podem seguir lá. O arroba vai estar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, e aqui no vídeo também, para a gente compartilhar, para a gente seguir, aproveitar, agradecer totalmente os patrocinadores que estão fazendo esse papo acontecer de coração. Eu fico até emocionado em ver a gente poder discutir numa sociedade sobre esses assuntos, porque Sim. Não existe, igual eu disse, não, acabou o tempo de aceitar preconceito. Não pode, a gente racismo. Não pode aceitar. Você falou, tem que acabar, a gente tem que lutar para que isso acabe, não tem como a gente aceitar. E se você, como branco, eu vou dar uma sugestão aqui, uma reflexão. E se você branco, se fosse um negro, se você fosse xingado, ameaçado, morto, seu filho principalmente fosse morto por causa da sua cor, uma coisa básica, gente, que a gente tem que discutir uma coisa básica, que é a nossa cor, por causa de a gente não era nem para discutir isso, porque ninguém nasce racista, mas se torna racista, já dizia Mandela. Então, as pessoas não têm que ser julgadas pela cor da pele, mas pelo caráter. Então, ninguém tem que ser julgado pela cor da pele. As oportunidades, eu não vou dar oportunidade para ela, para ele, porque são negros. E não é isso. Essa pessoa tem competência para assumir. Então, é isso que a gente tem que estar falando, tem que estar brigando. Não é? E é cansativo, sabe? Cansa. É quando falam, você tem que estar explicando, você está falando, mas se a gente também não falar, não vai acontecer. A gente está no mundo, ele está julgando pela cor, julga pelo caráter, igual falou, tem muita gente com mau caráter que não é julgada, é esquecida, então vamos julgar. Mas pense, como seria se você fosse negro, sentisse na pele o que é ser? Sentir na pele como é ser ameaçado por causa da cor. Pense, você fosse apanhado e batido, sufocado. Pense como seria, para você refletir esse assunto. Muito obrigado. A gente volta com mais programa Papo com João, o programa do povo.
Ai, Obrigado, obrigado, João. Valeu.